Olha só, a gente noticiou recentemente aqui na nossa programação que as práticas de bullying e cyberbullying, que é a mesma ação ocorrida em ambiente virtual, foram incluídas no Código Penal brasileiro. De acordo com a publicação no Diário Oficial, agora é prevista multa para quem cometer cyberbullying e pena de prisão que varia de 2 a 4 anos. Para o bullying, a penalidade será a aplicação de uma multa. A gente vai conversar mais sobre esse assunto ao vivo agora com o especialista em direito penal, o Diogo Procópio, que está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os telespectadores. Pois bem, mais uma vez estamos aqui para tirar todas as dúvidas dos seus telespectadores que tanto assistem esse jornal abençoado que o senhor faz todas as manhãs. Pois é, doutor, prazer recebê-lo, ainda mais para falar sobre um tema tão importante, né, e que afeta tantas pessoas. Como que essa inclusão do bullying e do cyberbullying no Código Penal pode impactar a nossa sociedade? Qual que deve ser a expectativa daqui para frente agora com essa criminalização dessas duas práticas violentas? Até então, nós não tínhamos tipificações exatas sobre bullying e cyberbullying. Esse cuidado que o legislador teve foi para demonstrar que não se pode mais fazer esse tipo de situação, tanto com pessoas, tanto com grupos de pessoas utilizando a internet. Ou seja, nós não tínhamos tipificações para falar, por exemplo, de bullying relativo a escolas, né? Nós não tínhamos uma característica certa. Hoje, com a criação desta lei, nós temos, e também em relação às manifestações feitas por internet. A preocupação maior do legislador foram com crianças que sofrem hoje uma violência fora do comum, grandes índices de suicídio por bullying. Nós temos aqui em Goiânia, Goiás, por exemplo, noticiado há 4 anos atrás, um adolescente que pegou uma arma do pai por bullying sofrido dentro da escola, efetuou disparos e matou várias pessoas. Então, o legislador ficou preocupado com a evolução dessas ações frente à tecnologia existente no país, né, no mundo, com a internet, e começou a tipificar essas ações criminosas. Tanto que existem, o artigo 146A, existem 2 lacunas. Uma que o senhor já explicou, inclusive, que é um aspecto mais simples, é um aspecto de bullying. Vai ser dado ali, penalizado ali uma multa. O outro, que é o 146, parágrafo 1º, ele fala de um cyberbullying. Então, são várias pessoas que ali tentam denegrir, tentam construir uma imagem ruim da pessoa, tentam física ou psicológica. Essa sim, essa vai ser penalizada de 2 a 4 anos e multa, se não houver outro crime também maior que esse. Certo, doutor. Agora, para a gente entender, às vezes esse crime de bullying, cyberbullying, é cometido por menores de idade. Nesse caso, como ficaria a aplicação da penalidade? Olha, em todas as circunstâncias, menores cometem crimes. Às vezes, nós temos uma dificuldade grande de entender essa situação, mas menores também cometem crimes. Porém, os menores não respondem igualmente aos maiores. Eles respondem por outras situações. Por exemplo, o maior é preso, o menor é apreendido. Então, por mais que o menor seja tipificado por uma lei própria, na condução do seu trato, ele comete o crime, porém, ele responde na medida do que prevê o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA geralmente prevê penalizações de internação, recolhimentos, enfim, ele vai pagar o crime da mesma forma. Tanto que aquele adolescente que matou pessoas aqui em Goiânia, ele respondeu dessa forma, ele foi internado, né? Ele não responde como prevê a legislação, mas responde de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Já existem critérios estabelecidos sobre o valor dessas multas? Como que isso deve ser feito? Como que essa aplicação deve acontecer? A lei é muito recente, ela foi estabelecida há 2 dias atrás. Então, assim, os nossos juízes ainda não começaram a lidar com essa matéria. Provavelmente eles devem utilizar características de as mesmas utilizadas no processo penal, que é aquela que faz uma razoabilidade do que esse dano causou na vida da pessoa. A exemplo, eu tenho um bullying, um cyberbullying, por exemplo, de uma pessoa que está na internet, ela é um social media, ela é um divulgador, e grupos de pessoas utilizaram a imagem dessa vítima, e essa vítima, sei lá, tem lá seus 180 mil pessoas como seguidores. Aí o juiz vai utilizar esse critério. O critério até onde essas informações chegaram, até onde essas informações foram danosas para essa vítima e arbitrar dentro dessas condições, obviamente, uma pena nesse sentido, uma multa nesse sentido. Muita gente justifica essa questão do bullying dizendo que é uma brincadeira, que é algo nesse sentido que foi mal interpretado. Como que a gente pode diferenciar uma atitude que é violenta, que é criminosa e de uma atitude que não é? Geralmente existe algo que é inerente ao ser individual, que é o pare, não gostei. E a partir dessa situação passa-se a haver crime. Por quê? Porque essa pessoa não gosta da brincadeira, foi o que aconteceu inclusive numa emissora de TV sobre um bullying feito em função de uma é, lesão que a pessoa teve e ela amputou a perna, etc. e tal, começaram a querer fazer bullying com aquilo ali. É uma brincadeira de mau gosto que, no meu ponto de vista, passou a ser criminosa. E passa a ser também criminosa em vários aspectos. Então, o indivíduo fez aquela repreensão, eu não gosto, ou então aquilo ali passou a ser uma característica, tanto no bullying individual, como várias pessoas estimulando aquilo ali de forma gratuita, de forma organizada naquele sentido, e a pessoa não gosta, não entende aquilo como brincadeira, já passa a ser crime. Certo. Incluir o bullying e o cyberbullying no Código Penal é criminalizar esse tipo de comportamento, esse tipo de prática violenta. Qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito dessa criminalização? Deve ter algum resultado? Deve ser efetivo? Tem como a gente prever de alguma forma se isso realmente vai trazer resultados na prática? Olha, Wilker, passou da hora do legislador ter este comprometimento com a população em tipificar esse tipo de crime. Nós passamos e ouvimos por várias e várias notícias Brasil afora de suicídios, de automutilações, de grupos organizados para difamar, para cometer esse tipo de ações contra pessoas. E, anteriormente a essa criação, passava-se a ser crimes contra a honra, difamação, calúnia, enfim. E hoje não. Hoje nós temos essa vertente que vai tentar barrar um pouco esse tipo de situação que acontece no Brasil, evitando aí suicídios de crianças, evitando aí homicídios cometidos por essas pessoas que são psicologicamente afetadas, evitando que grupos de pessoas passem a difamar com alto potencial outras pessoas, chegando a ferir a sua intimidade. E a lei, graças a Deus, veio para abrigar todo esse contexto e impedir que algumas pessoas façam esse tipo de ação que levam vidas e vidas a serem ceifadas ao longo dos tempos. Certo. Em muitos casos, a vítima ela tem dificuldade para pedir ajuda. A gente, inclusive, vai falar mais sobre isso ainda hoje.
Mas, então, já que a pessoa tem, às vezes, essa dificuldade para pedir ajuda, seja por vergonha, por medo ou algo assim, a escola, por exemplo, ou alguma instituição na qual as pessoas que estão envolvidas nessa prática estejam inseridas, tem na lei a previsão de responsabilizar de alguma forma essas instituições, por exemplo? É muito novo essa situação na legislação. Porém, sempre unanimidade, acho que eu falei errado, o juiz sempre analisa todos os aspectos. Então, independente de estar na lei ou não, quando o julgador vai analisar todo esse aspecto de bullying, ele pode sim analisar essa forma, como se diz, não expressa de quem poderia, de quem tem capacidade educacional, por exemplo, para intervir. Então, essa passividade de um colégio, por exemplo, de uma escola, pode ser sim analisado pelo legislador, pelo julgador, tendo em vista que, exemplo, o bullying acontecendo dentro do colégio, né? A criança vai lá, reclama para a mãe reclama para o colégio não toma posição a respeito disso. Logo, na hora daquela análise feita pelo juiz, com certeza, certamente ele vai ali colocar esse estabelecimento na linha também de aquecimento deste crime. A omissão também provavelmente deverá ser, de alguma forma, penalizada, né? Doutor, obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado, Wilker. Muito obrigado, telespectadores. Estamos à disposição. Chamando, estaremos aqui presentes. Combinado. Tchau, tchau.